Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos comentar um pouco a respeito de estrabismo. Nosso convidado é o Dr. Ronald Bronner, que é médico oftalmologista e também especialista em estrabismo. Ronald, é um prazer te receber aqui no programa. Luciano, grande prazer ter sido convidado para esse programa. Vamos bater um papinho aqui. Ronald, bom, falando em estrabismo, vamos explicar então um pouquinho para os nossos telespectadores o que vem a ser o estrabismo. O estrabismo é o desalinhamento dos olhos, né? O que popularmente o povo chama de olho torto, ou mais popular, vesgo, né? Vesgo, né? Então, principalmente em cidades menores, assim, povo mais do interior, ainda usa muito esse termo, que é um pouco pejorativo, que é o vesgo, né? Esse desalinhamento, ele pode ocorrer de várias formas e em várias idades, né? E eu acredito até, como você disse, que às vezes em cidades menores, mais interior, ainda usa o termo vesgo, né? Eu acredito que essas crianças, às vezes, né, quando na escola, acaba sofrendo de bullying, né? Porque a criançada, os amigos, começam a brincar e fazer brincadeiras, né? Tanto é que a gente sempre comenta com os pais e tal, que é de se esperar quando a criança tem um estrabismo, é operada e resolve esse estrabismo, ele, a partir desse momento, tem um desenvolvimento até melhor, escolar e social, né? Eu acho que até a parte psicológica dessa criança não é legal, né? Fica afetada, né? Afeta muito a parte psicológica da criança. Porque a parte estética, né? Rosto, quer dizer, a primeira coisa que você olha na pessoa é o rosto dos olhos, né? O cartão de visita, né? Ronald, qual que é a incidência do estrabismo? O estrabismo, ele é mais ou menos 3 a 5% da população, né, em ambos os sexos, não tem prevalência em um dos sexos. Né? Tanto faz masculino, feminino, não tem? Tanto faz masculino e feminino. Normalmente, ele é mais comum aparecer por volta de 3 a 5 anos de idade, mas pode aparecer tanto antes quanto depois. Por exemplo, na idade adulta, pode acontecer de aparecer estrabismo ou não? Pode acontecer. Existem alguns estrabismos que a gente chama de agudos no adulto, que sem causas aparentes, né, idiopáticos. Existem, mas na idade adulta o mais comum são os estrabismos traumáticos, né, após uma pancada na cabeça, um trauma que afeta a musculatura, ou de causas principalmente de doenças, né, aquelas doenças chamadas vasculares. A principal delas que pode levar a um estrabismo é a diabetes. Mas podemos, hipertensos também ter estrabismo, podemos ter até mesmo algumas pessoas após uma febre, um processo viral também vir a ter estrabismo, né? Mas a principal causa no adulto é o traumático. E de uma maneira geral, o estrabismo, digamos, na criança, as causas mais comuns, quais são as causas do estrabismo, Ronald? Em sua imensa maioria é idiopático, não tem uma causa aparente, né? E na criança também, além da idiopático, temos também o estrabismo paralítico, pós-traumático, e os estrabismos. Na criança, como é uma incidência bem menor de diabetes, doenças vasculares, normalmente o principal quadro, né, de enfermidade que leva ao estrabismo são os quadros virais, principalmente pós-gripe, né? Uma febre muito forte também, né? Mas a principal causa é idiopática, né? Então é bom, né, que você está comentando que chame a atenção, né, dos pais para que observe a criança. Então, como você acabou de dizer, uma doença viral, uma febre, uma coisa, até pode, né, acontecer. Sim. De ocorrer estrabismo. Então, ficar atento, né? Às vezes, não achar que é uma coisa passageira. Se tiver alguma preocupação, alguma coisa diferente na criança, procurar o especialista, procurar o médico, né? Para fazer um diagnóstico. E acredito que quanto antes se faça esse diagnóstico, melhor, né, Ronald? Com certeza. Para a criança, além da melhora do ponto de vista funcional, também tem a melhora estética e, consequentemente, aquilo que a gente já havia falado, a psicológica, né? Que essa alteração estética é uma alteração que influencia muito psicologicamente, né? Vamos falar um pouquinho dos fatores de risco do estrabismo. Quais seriam eles? Na verdade, assim, risco não tem um risco, né? Falar, isso aqui é um risco. Exceto a parte estética, não há... Não, assim, na verdade, o estrabismo que ele vai causar, principalmente se ele for de uma idade até maior, né, que já for um adulto,
Principal coisa que ele causa é um desconforto, que é uma visão dupla, né? Normalmente o paciente adulto, muitas vezes é um estrabismo muito pequeno, um desvio muito pequeno, que para a pessoa normal, assim, para o leigo, passaria até desapercebido. Só que o que acontece? A pessoa começa a ver duplo, né? E daí, por isso que ele procura. Ele chega, na verdade, falando que está vendo duplo, a gente vai fazer o exame e ele está com estrabismo, né? Então, vamos pensar assim, além da visão dupla, tem mais algum sintoma que o paciente pode relatar? Sintoma é muito raro, assim. Não, né? Basicamente, sim, estrabismo, na sua maioria, é o sinal, né? Que ele começa a perceber, né, que o olho está desviado. Olhou no espelho. Mas e a própria assim, família também, né? Mas de sintoma mesmo, assim, seria visão dupla. Só que por causa da estereopsia, da período de maturação da visão, normalmente a criança não vai ter essa visão dupla, porque ele está ainda num período... Ele está se adaptando, né? Ele está de maturação da visão. Então, normalmente nem isso a criança vai relatar, né? Então, é basicamente o sinal, que é o olho torto, né? Doutor, eu gostaria que explicasse, se possível, para os nossos telespectadores também, o que vem a ser o pseudoestrabismo. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com o Dr. Ronald. Ronald, então antes dos comerciais, eu comentei com você, perguntei, né, o que vem a ser o pseudoestrabismo. Tem como você explicar para os nossos telespectadores? Pseudoestrabismo, na verdade, é o que a gente chama de picanto, que é o que? A criança, ela tem a base do nariz bem mais larga que o adulto, né? Mesmo maior do que o adolescente. O nariz, essa parte, a base do nariz, ela vai se afinando e chega por volta do início da adolescência, 12, 13 anos, já está numa posição normal. Então, até essa idade, devido à base do nariz ser muito larga, o que acontece? A gente não consegue ver a parte branca do olho interna, que é a esclera direita. Tá. Então, dá uma falsa impressão de que o olho está torto para dentro, né? Esse é o pseudoestrabismo. É muito comum a gente ver na clínica, né, oftalmológica. Alguns colegas mesmo, pediatras, orientam os pais a procurar o oftalmologista, porque eles também ficam na dúvida, né? Que é natural, lógico, não, né? Tem obrigação de saber, né? Fica difícil. Que é bem natural e até bom que eles peçam para os pais levar a criança. Por quê? Porque o exame oftalmológico é muito importante. Mesmo uma criança recém-nascida, assim, na verdade é importante. Você vê o fundo do olho, ver como ele está. Então é até bom quando o pediatra manda, porque a gente já faz o exame completo, ver se a criança não precisa dar um óculos, se tem alguma outra alteração. Faz o exame completo, né? Uma revisão completa, eu acho que isso é importante. Pra gente é até bom quando o pediatra manda, porque... Já vai encaminhado, né? Porque às vezes, se for deixar para a família, às vezes a família não observa, não percebe, né? Este fato. Vamos falar um pouquinho de tratamento? Quais são ou qual é o tratamento para o estrabismo? O tratamento do estrabismo, na sua maioria, é um tratamento cirúrgico, porém, existem casos especiais que é um tratamento clínico, principalmente com o uso de óculos, né? Existem outros casos especiais que, além do óculos, a gente usa o tampão, que não vai tratar o estrabismo, para evitar a criança ter uma ambliopia, que é o que? Uma vista cansada. Mas, na grande maioria, é o tratamento cirúrgico. E o óculos também ajuda, então, a corrigir o estrabismo? Sim, em alguns casos sim, em alguns casos não, mas em muitos casos o uso do óculos apenas já é o tratamento para o estrabismo. Normalmente a pessoa, uma curiosidade, a pessoa que é estrábica, ela tem também alguma alteração na visão? Tipo assim, teria que usar óculos mesmo, algumas dioptrias ou não? Nem sempre a pessoa que tem estrabismo ela precisa óculos, né? Porém, existem alguns casos que sim. Existem casos que o óculos é um tratamento parcial do estrabismo, existem outros casos que ele é um tratamento total. E existem muitos casos que ele não interfere no estrabismo. A pessoa precisa usar óculos para ter uma visão melhor, corrigir o grau dela, mas não tem nenhuma relação com o estrabismo. Apesar de ser no olho, são coisas que não têm relação, né? Então, cada caso é um caso, né? Depende de cada paciente, né? Tem algum exercício também que pode corrigir ou ajuda a corrigir o estrabismo? Então, na verdade, existem os chamados exercícios ortóticos
principalmente para insuficiência de convergência, que é o que? A incapacidade da pessoa olhar para perto. Porém, existem várias escolas, inclusive a que eu estudei, né? Que, assim, a gente já chegou, assim, através de trabalhos e tal, viu que não é muito efetivo o exercício, né? Mas mesmo assim, ainda hoje, algumas escolas usam o exercício ortótico, principalmente para esse caso da insuficiência de convergência, né? Doutor, e os casos, você estava comentando agora do tratamento. Todos os casos de estrabismo têm cura ou não? Praticamente todos os casos têm cura. Os casos que a gente não mexe são aqueles pacientes que têm o que a gente chama um estrabismo variável. Ele vem um dia, tem um desvio X, no outro dia Y, no outro dia Z. Então, não está indicado operar, porque se a gente opera para corrigir X, se ele tiver Y, pode ficar com uma hipercorreção ou uma hipocorreção. Então, nesses casos, não está indicado a cirurgia. Mas, basicamente, todos os casos, tirando esse em especial, todos os outros têm tratamento. E, falando em tratamento cirúrgico, tem alguma idade para que a pessoa possa fazer essa cirurgia? Ou qualquer idade pode ser feita? Qualquer idade pode ser feita. A partir do momento em que o paciente procurou um especialista, esse especialista vai avaliar a criança e ver o momento que ele achar, né, certo para aquele caso, operar, mas não tem idade. Eu já operei criança de menos de um mês, já operei gente de 70, 80 anos. Então não tem uma idade. Não tem uma idade. Na verdade, é avaliar em cada caso, né? Mas na grande maioria das vezes a cirurgia já tem uma indicação rápida, né? Ô Ronald, vamos pensar, a pessoa faz a cirurgia, corrige o estrabismo. Um tempo após, pode recidivar, pode voltar esse estrabismo? Então, existem trabalhos variáveis, né, que mostram variáveis grandes. Existem trabalhos que mostram que 10% mais ou menos dos casos voltam. Existem trabalhos que chegam a mostrar que até 20% dos casos voltam. Porém, é o que eu falo sempre para o paciente, pode ficar tranquilo, a gente pode reoperar quantas vezes for necessário. Não é uma coisa definitiva. Ou seja, não é porque operou uma vez e voltou que não pode operar outra vez, né? E não é, então não precisa ficar preocupado que tem jeito. Não quer dizer que operou uma vez e voltou, se operar a segunda também vai voltar. Então pode operar quantas vezes for necessárias. E o estrabismo tem alguns tipos de estrabismo? Quais são eles? Na verdade, existem inúmeros tipos, né? Assim, a gente mais divide, no geral, os estrabismos horizontais, os verticais e os cicloverticais, né? Os horizontais são os mais comuns, aquele olho torto para dentro, para fora. Os verticais para cima, para baixo, né? E os cicloverticais são dos músculos que a gente chama oblíquos, que acontece? Acontece um estrabismo torsional do olho, né? Esses são a principal divisão, né, do estrabismo. Aí dentro de cada um tem várias subdivisões, né? E dentre esses tipos de estrabismo, tem algum que é mais complicado o tratamento? Tem algum que é pior o prognóstico ou não? Na verdade, sim, existem cirurgias mais difíceis, né? Sendo que, assim, na nossa área, o que a gente acha mais difícil é o estrabismo paralítico, porque a gente até corrige, mas muitas vezes não consegue movimentação total, novamente, do músculo. Então, o resultado cirúrgico ele é um pouco mais frustrante para o paciente do que os outros tipos. Mas mesmo assim tem tratamento. Tem tratamento, né? Ronald, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje conversando com o Dr. Ronald, médico especialista em estrabismo, e agora nesse bloco também com a presença da Juliana, com as perguntas de nossos telespectadores. Ronald, quanto ao sexo, você disse que o sexo não tem mais acometido, ser masculino, feminino, indiferente, né? Acomete os dois sexos aparentemente iguais, não é isso? Sim. E é hereditário ou não o estrabismo? Na verdade, um tipo de estrabismo, que é a exotropia, que é o tipo mais comum, ele tem uma leve incidência hereditária, mas na sua grande maioria, mesmo ele que tem uma leve incidência hereditária, na sua grande maioria não tem nenhuma relação com hereditariedade.
Como você disse, a maioria é tudo de causa idiopática, né? Então, sem saber a causa, não é isso? Sim. Uma coisa que às vezes a gente ouve, né, os pacientes conversando, às vezes até mesmo pergunta, o ato de coçar os olhos pode acontecer de levar uma pessoa ao estrabismo ou não? Não, coçar os olhos em relação ao estrabismo não tem tanta preocupação, ao estrabismo em si. Mas sempre é uma preocupação, né, oftalmológica do coçar os olhos, além da própria lesão direta, que pode causar, que nem a criança mesmo, o adulto bate o dedo, machuca, né, diretamente. Há também as alterações indiretas, sendo as principais as alterações corneais, né, podendo levar a deformidades corneais. Até existem estudos que mostram uma relação mesmo do ceratocone com o prurido ocular, né? Então, não pensando no estrabismo, mas pensando no olho em si, sim, um recado importante para todo mundo é o quê? Não coçar os olhos. Tem alguma coisa assim, por exemplo, né, uma curiosidade, vamos supor, a pessoa está mexendo no computador ou assistindo televisão, à distância, alguma coisa assim que força mais os olhos, tem alguma coisa em relação ao estrabismo ou não? Alguma coisa que pode piorar ou aparecer algum estrabismo? Não, aparecer não. Na verdade, os casos acomodativos, que a pessoa não está usando o óculos, quando ele está com uma visão, né, que a gente chama para perto, fazendo alguma atividade mais perto, o desvio ele vai aparecer maior. Mas isso não quer dizer que... Não vai levar ao estrabismo... Não vai causar o estrabismo, ou sim, vai piorar o estrabismo, não. Pela acomodação dos olhos, não. Né? Doutor, nós temos algumas perguntas de nossos telespectadores, né, que toda semana a Juliana separa para a gente. O senhor pode responder? Sim. Juliana, então vamos na primeira pergunta, por gentileza. Estrabismo é sempre nos dois olhos? Estrabismo, na verdade, ele é uma relação de um olho com o outro. Porém, os estrabismos paralíticos, a gente pode considerar que eles são monoculares. Juliana, próxima pergunta, por gentileza. Em qual idade aparece o estrabismo? O estrabismo aparece em todas as idades. É mais comum por volta de 3 a 5 anos, mas em qualquer idade pode aparecer. Quer dizer, não tem uma idade, qualquer idade, né? Qualquer idade. Ele pode aparecer. Antes dos 3 anos, pode aparecer também, Ronald? Pode aparecer, a criança pode nascer já estrábica, né? Também. Não tem uma idade nem limite, nem inicial para o estrabismo. Você faz a próxima pergunta, por gentileza? O uso de óculos corrige o estrabismo? Em alguns casos, sim. Mas na maioria dos casos, o tratamento é cirúrgico. Mas existem casos que só o uso do óculos já vai corrigir o estrabismo. Ronald, esse óculos é um óculos especial ou é um óculos de grau normal, como qualquer pessoa usa? São óculos de grau normal, né? E que nos casos em específicos, só de corrigir esse grau normal, você já está corrigindo o estrabismo. Isso é muito bom, né? Interessante. Juliana, próxima pergunta. Se tem alguém estrábico na família, pode ter outros? Sim, é aquilo que eu falei. Apesar da correlação com a hereditariedade ser pequena, pode sim. Então, vamos prestar atenção, né? Alguém que já tem estrábico na família, prestar atenção e levar quanto antes no especialista para poder tentar corrigir o problema mais cedo possível. Não é isso, Ronald? Quanto mais cedo em tudo na medicina, né, é melhor. Tudo. Juliana, tem mais alguma pergunta? Tem que tampar os olhos para corrigir o estrabismo? Não, o tratamento de tampar os olhos, ele não é para corrigir o estrabismo. Ele, na verdade, é para corrigir a ambliopia, que é a vista cansada. É que normalmente a criança que tem estrabismo, em uma grande parte, tem também a vista cansada junto. Então, o tratamento com o tampão é para isso. Próxima pergunta, Ju. Doutor Luciano, por hoje é só. Você, telespectador que está nos assistindo, tiver alguma dúvida ou sugestão de pergunta, pode nos enviar pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br e até a próxima semana. Ronald, antes de terminarmos o programa, eu gostaria que você comentasse alguma coisa, por exemplo, a criança em idade escolar pode ter o desenvolvimento atrapalhado pelo estrabismo, dificuldade de aprendizado ou não? O estrabismo em si ele não vai causar uma dificuldade do aprendizado.
como eu falei anteriormente, em muitos casos de estrabismo, a criança tem uma vista cansada, uma vista preguiçosa, na verdade, que é a ambliopia. Então, nesse caso, como essa vista é preguiçosa, ela não vai enxergar direito, vai perder o interesse pela escola, além do que ela já tem um fator psicológico dos amiguinhos estar fazendo, que hoje é chamado bullying com ela, exatamente, pelo olho torto. Então, são vários fatores que vão se somando para ela perder o interesse por ir na escola, pelo estudo, né? Porém, falar que o estrabismo faz isso, não é o estrabismo. Porque se ele tiver o estrabismo, mas não tiver essa vista preguiçosa, enxergando normal, ele não vai ter nenhuma dificuldade. Mas é o conjunto de fatores, né, que acaba levando a criança, às vezes, a afastar um pouquinho dos estudos, não é isso? Porque o fator, principalmente psicológico, é muito importante no caso do estrabismo. Doutor, quero agradecer muito sua presença, muito obrigado mesmo, né, por ter aceitado o nosso convite, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Luciano, primeiramente, agradecer novamente pelo convite, é uma honra estar no seu programa. E para os telespectadores, a mensagem principal que eu gostaria de deixar é uma mensagem da chamada medicina preventiva, ou seja, quanto antes levar os seus filhos ao exame oftalmológico e os adolescentes, adultos, também fazerem seu exame oftalmológico de rotina, pelo menos uma vez ao ano. Tudo que é como prevenção, tudo é melhor, né, Ronald? Ronald, mais uma vez, muito obrigado. Juliana, muito obrigado. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.